Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui, no qual esse é o curso. Hoje a gente está com um problemão aqui agora para poder resolver. Esse aparelho aqui é um iPhone 12, né? Esse iPhone 12, ele tá com 3 problemas, basicamente. Vou mostrar aqui o estado físico dele. Ó, tá completamente danificado, vocês podem ver aí. Tampa traseira completamente danificada e a tela também, né? Deixa eu ver se eu consigo acender ela aqui, porque o telefone tá um pouco descarregado. Ela também tá danificada, tá vendo? Tá com essa listra aí, com o display danificado. O que a gente vai estar fazendo aqui? O cliente, na hora que ele também estava entregando o celular, ele falou a seguinte coisa com a gente. Falou que toda vez que ele coloca o telefone para carregar, ele carrega, só que em vez de ligar, ele fica em loop, né? Ele fica ligando e desligando na tela, mostrando a maçãzinha. Isso significa também que o sistema operacional dele tá falho, tá ruim, e não consegue mais startar. E o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a restauração dele. Então aqui são basicamente 3 serviços: restauração, troca de tampa e, para finalizar, troca de tela. E por que tem que ser feito nessa sequência e não em outra sequência? Porque não faz sentido você trocar tela ou tampa de um aparelho que não inicia, ok? A gente precisa fazer ele iniciar, fazer ele voltar a ser operacional, para aí sim a gente estar trocando a tampa dele, né? E estar finalizando com a troca de tela, tá bom? Porque se caso aconteça de você trocar a tela, ainda mais pesado ainda, que é trocar a tampa, que é um processo geralmente um pouco mais complexo ali, e o telefone ele não ligar, o cliente ele não vai querer esse serviço, porque você está basicamente entregando um aparelho para ele novo, só que com um aparelho que não liga. E né, um aparelho não operacional não significa nada, é só peso de papel. Então não tem por que o cliente querer esse serviço. E ele, como cliente, né, ele tem total direito de cancelar esse serviço, então você não quer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, e também isso já foi passado para o cliente inclusive, é tentar restaurar o iPhone e ver se ele vai voltar ao normal. Se você já está vendo esse vídeo, é porque deu certo, né? Mas vamos lá. Já deixei tudo pronto aqui. O programa, eu já vou apontar a câmera, né, para a tela do computador. Deixa eu estar apontando aqui. Vamos lá. Vai. Deixa eu consigo deixar o aparelho parado aqui para vocês, tá? O programa que a gente vai estar utilizando, né, para poder estar fazendo essa restauração é esse aí, ó, o 3U Tools, tá vendo? Vou montar aqui. O 3U Tools, ele diferente do iTunes, né, que é esse daqui, iTunes, ele também faz a restauração. Inclusive o iTunes ele é um aplicativo oficial da Apple. Um programa, né, no caso, ele também faz restauração. Só que o 3U Tools, ele geralmente a restauração, quando eu tento fazer pelo 3U Tools, dá mais certo do que pelo próprio iTunes, né? Eu não sei o motivo exato disso, tá? Mas geralmente é assim. Por isso que também o 3U Tools, ele também, você consegue ver as coisas, né, que tá no aparelho, diferente do iTunes. O iTunes ali você consegue mais gerenciar o iPhone, ver foto que tá, mas aqui você vê de forma mais técnica, né, o aparelho. Eu vou conectar o aparelho aqui e vocês vão ver aí, né? A gente poder estar fazendo essa restauração aqui, né, eu preciso estar colocando o iPhone no modo de restauração dele, tá? Que é geralmente você segurar o botão menos aqui e colocar o cabo. Aí ele, em vez de aparecer a maçã, ele vai aparecer aquela tela de um computadorzinho. Vou fazer aqui para vocês estarem vendo. Vou pegar aqui o cabo que já está conectado no PC. Esse cabo aqui, ó. Tá bom? Cabo Lightning mesmo. Se o iPhone que você está tentando fazer isso aí, ele for tipo C, então use um cabo tipo C, ok? Vou segurar aqui, né? A tecla menos. Tá? Vamos ver se já vai entrar direto. Ele vai pedir carregamento. Eu vou dar uma carguinha aqui e já volto. Bom, o aparelho carregou aqui, tá? Assim que você fizer aquele procedimento, né, que eu mostrei, que é segurar a tecla menos aqui e colocar o cabo aqui, ele vai entrar nessa tela aqui, ó. Tem um PC aqui, tá? Não dá pra ver direito, mas tem um PC aqui. E aqui fica escrito algo como restauração ou algo do tipo em inglês, né? Tipo restore ou algo do tipo, tá? Pedindo até pra você baixar o iTunes, tá bom? Aqui tá nessa tela verde, tá bom? E então vou tentar usar o máximo que eu conseguir ver aqui nessa tela verde aqui para poder estar fazendo essa restauração dele, okay? Caso você pegue um aparelho aí, né, que ele não esteja dando imagem, troque no mínimo a tela dele, tá? Para você poder voltar
até a imagem, para aí sim você poder fazer a restauração. Eu indico que você não feche o aparelho enquanto você não fizer a restauração. Só coloca a tela no lugar e deixa ela pré-montada ali só para você, né, fazer o processo de restauração que eu vou mostrar aqui no vídeo. Aí sim você vai lá e esteja trocando a tela, tá bom? Mas enfim, aqui quando ele entrar nessa tela aqui, né, você vai plugar o cabo, né, que tá ligado no PC, aqui. No momento que tu fizer isso, né, deixa eu mostrar aqui o PC, ele já vai reconhecer o iPhone, ó. Aqui, deixa um pouquinho mais alto, tá vendo? Ele já vai reconhecer o iPhone aí. E nesse caso, o que que você vai fazer aí? Você vai clicar aqui, ó, em Go Flash, tá? Assim que ele reconhecer o iPhone. Ó, quando ele não tá com o iPhone, ó, ele fica nessa tela por aqui, ok? Mas assim que você conecta o iPhone, ele já automaticamente já entra nessa tela aqui, tá bom? Se por algum acaso não entrar assim que você conectar, verifica o cabo ou dá uma limpezinha no conector de carga ali, tá bom? Dá uma limpezinha básica no conector de carga ali, pode ser com um pincel mesmo ali, né? Ou uma escovinha, e ver se vai conectar. E se não conectar, é porque provavelmente conectou, ou o cabo tá com algum problema, ou o aparelho em si tá completamente morto, tá bom? E lógico, né? Se por algum acaso a parte de carregamento estiver morta na placa, isso não significa que a placa tem que estar morta, tá bom? Às vezes o telefone pode entrar nessa tela aqui que eu mostrei, mostrar para você, mostrar tudo, e mesmo assim você não tem uma conexão com o celular através do cabo. Mas isso é caso raro, tá? Eu nunca peguei um caso assim, nunca tive esse azar. Mas caso você pegue aí, troca o cabo ou faz a limpeza no conector, que geralmente resolve. E caso não resolva, provavelmente é porque o conector de carga do celular ou algo a mais na placa está com defeito, está fazendo com que o telefone ele não consiga mais, né, ter nenhum tipo de conexão, né, via cabo com o celular, ok? Deixa eu voltar aqui a câmera, tá? Foi. Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui. A câmera tá caindo. Tá bom. Tá. Enfim, continuando. O que a gente vai fazer aqui agora? Você aqui no 3 Tools, assim que ele reconhecer o celular, você vai clicar aqui em Go Flash. E aqui você já não entende nada, né? Porque ele começa a aparecer várias opções. O que você vai fazer aqui é ir aqui embaixo, onde está o mouse aqui, clicar em Quick Flash, tá bom? Isso aqui é para ele poder fazer essa restauração de forma rápida, tá? E a opção que você sempre vai escolher é a que não tem nada escrito do lado, tá vendo? Aqui tá 18.6 RC, aqui tá 18.5 e aqui tá 26.0 beta para... Nunca escolha essas opções, tá? Sempre escolhe a opção que não tem nada, que só tem o número de versão puro, que é essa aqui, ó, 18,5, que é o número da iOS que ele vai estar aplicando. Aí quando você fizer isso, você clica aqui em Download, tá bom? E assim que ele terminar, né, de fazer o download, outro detalhe aqui também, né, vou cancelar aqui para vocês verem. Se você tentar aqui, ó, e vir aqui em Flash, que é para você poder fazer a restauração, ele vai dizer que aqui você não clica em nada, tá bom? Só clicar aqui em Flash. Ele automaticamente também já baixa a versão certa, ok? Para caso vocês aí ficam na dúvida de fato sobre o que é. Caso, ou você escolhe, aqui como eu fiz, e baixa aqui direto clicando em Download, ou você clica aqui em Flash, né? E assim que você tentar iniciar o Flash lá, como ele vai ver que não tem nenhum sistema operacional baixando, né? Ele mesmo vai já baixar automático. E você vê, né, que a versão que eu escolhi é a certa, já que ela que começou o download, né? Automaticamente, tá vendo? Enfim, o que são essas versões aqui? Olha, vou ser sincero com vocês, eu não sei, e também provavelmente só quem deve mexer com essas outras versões aqui é quem faz software, mexe em software, sistema operacional do iPhone, aí deve acabar usando essa versão aqui. Essa aqui é a beta, ela deve ser para quem quer testar, né? Algum iOS que está sendo desenvolvido ainda. Tá vendo que ela é até um pouco maior, e essa UTRC aqui eu já não faço ideia do que é, tá bom? E é normal você não fazer ideia do que é. A gente não tá aqui para poder fazer serviço de software, a gente tá aqui para poder fazer só a restauração normal do celular e é só isso, ok? Sem complicar muito. Então, aqui agora eu vou estar fazendo, né, um outro corte, né, para ele poder baixar aqui, e assim que baixar, a gente já inicia a restauração, tá bom? Bom, tá finalizando aqui já o download, né? Tá fazendo a verificação agora, né, dos arquivos que foi baixado. O 3 Tools ele é bem de boa, ele faz tudo, ele verifica tudo para quando antes mesmo de você passar, né, esse sistema que ele acabou de baixar pro celular, né?
ele ter certeza de que ele não está passando um sistema corrompido ou algum arquivo danificado, né? Para não prejudicar mais ainda a memória do celular, ok? A gente espera essa verificação, que ela não demora muito, tá? E assim que ela terminar, ó, aí sim a gente passa o software. Pronto. Deu esse download aqui verdinho, a gente já pode fazer o software. Aqui não tem muito mistério, é só você vir aqui em Flash. Vai ficar com a mesma tela, não precisa marcar nada aqui, tá? Só clicar em Flash. Ele vai pedir para você selecionar, que era para me ter feito, né? Aqui, ó, seleciona o que você baixou, tá? Vai ficar aqui azulzinho aqui do lado, sabendo, mostrando que você baixou. E agora você clica em Flash. Clica em Flash aqui de novo, ele vai iniciar essa tela aqui. Por que ele deu esse erro aqui? Porque provavelmente não está tendo uma conexão muito boa aqui, né? Entre o telefone, né? Vendo? O cabo aqui e o PC. Eu vou mudar a porta. Eu vou mudar a entrada aqui, né? O USB aqui, para vocês verem. Eu vou reiniciar aí o procedimento. Coloca sempre possível numa entrada USB 2.0, que são aquelas azul do PC, tá? Geralmente elas que são feitas para poder estar fazendo essa transferência aqui de arquivo, ok? Vou clicar aqui em OK, tá? E vou fazer passar o software do Flash. Vou pedir para selecionar aqui de novo, eu não cliquei para selecionar. Flash, tá vendo? Aí ele já passa dos 9, já começa a instalação, tá? Aqui é só você ver, se der algum problema, algum erro, ele vai parar na hora, o software, tá? E vai fazer com que você tente de novo ou verifique o que está acontecendo, tá bom? Mas é muito difícil de dar errado, tá? É só você ir acompanhando aqui. Aconteceu uma coisa interessante, que foi até bom ter acontecido aqui em vídeo, que eu já mostro isso para vocês, tá? E geralmente isso acontece quando o iPhone está muito danificado. Tá vendo que ele travou nessa porcentagem aí e não sai? Tá? Se você olhar para a tela do iPhone, você vai ver que ele vai reiniciar, ele sempre reinicia antes de fazer o software, e só inicia o processo de software, né, quando a tela do iPhone sai daquela tela que tá um PCzinho, vira uma maçã e embaixo dessa maçã começa uma barrinha, né, de porcentagem assim encher, né? Não mostra o valor da porcentagem, é só a barrinha ali, né, ela indo. E aqui, né, você vê, né, a porcentagem aqui no PC também, no 3 Bluetooth, subindo. Só que aqui a gente vê de forma numérica, enquanto ali no iPhone a gente só vê uma barrinha. E quando ele trava nesses 18% assim, isso significa duas coisas, tá bom? Que ou esse aparelho ele tá com alguma mal conexão no cabo ou algo do tipo, que tá fazendo com que ele não consiga, né, proceder com o processo, ou o que é mais comum, que provavelmente é o que aconteceu aqui, o que vai acontecer com você, é ter alguma peça dentro do aparelho que está impedindo com que o software seja passado. O que isso significa? Tem alguma peça ali que está em curto, e essa peça em curto está fazendo com que o aparelho não ligue, ou até mesmo o sistema operacional do aparelho, né, a memória dele não consiga funcionar de forma correta. Então a única forma, né, de fazer o aparelho ligar ou simplesmente passar o software é a gente desconectando essa peça que está com defeito no lugar, né, e tentando passar o software de novo. Ou antes mesmo de passar o software, desconectar essa peça que está com defeito no lugar e tentar ligar o aparelho e ver se o aparelho vai ligar, ok? Tem casos em que mesmo que você desconecte, se você tentar ligar, ele vai entrar automaticamente naquela tela do PCzinho, né, pedindo para poder restaurar. Isso significa que mesmo que você tenha desconectado a peça também, o software já foi danificado ao ponto de que para ele voltar, você precisa fazer a restauração, independente se você descobriu, né, qual peça que está em curto e desconectou do celular ou não, tá bom? Espero que essa explicação tenha ficado um pouco claro, porque é o que a gente vai fazer agora. A gente vai iniciar o processo de abertura do celular, vai desconectar essa peça e ver qual é a peça que está causando isso. Geralmente sempre é a peça da auricular, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês qual é no iPhone 12 aqui. Geralmente sempre é ela que causa que entra em curto e causa esse problema, tá bom? Mas enfim, vai ter um corte aqui que a gente vai estar, né, tendo que ir para mesa ali de reparo, ok? Bom, pessoal, eu voltei aqui, né? Eu não levei lá para mesa porque eu vi que seria desnecessário eu mostrar a abertura, né? Porque como a gente já vai ver a abertura do celular quando a gente for trocar a tela, então eu optei por trocar aqui, né, rapidinho, fazer uma abertura rápida para poder desconectar aquilo que eu falei, né, a peça que estava fazendo com que o software não passava.
eu já tô aqui com o aparelho desmontado, inclusive, ó. Tá bom? Ele não tá completamente desmontado, só tirei a tela do lugar, tá? Ó, vou mostrar aqui ele, tá vendo? Ó. E desconectei o que tava dando problema, que geralmente sempre é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Esse cabinho aqui. Então, é esse cabinho aí que dá o problema. Então é só você abrir ele, tá? E desconectar ele, tá bom? Eu nem desconectei essa parte aqui, tá vendo? Onde fica a tela, tá vendo? E onde fica a bateria também. Eu já fui logo, tirei a chapinha logo daqui de cima desse aqui, logo direto, e fui lá e pum, desconectei ele, tá bom? Com bastante cuidado, tá? Porque lembrar que o telefone ele tá ligado. E assim que você fizer isso, né? E for a peça certa, caso não seja a peça certa, você vai ter que desconectar mais coisa, tá bom? Mas geralmente sempre é isso aqui, tá? Sempre é o cabo ali da auricular, tá bom? Que dá esse defeito aí. Feito isso, o que que você vai fazer agora? Agora você vai tentar passar o software de novo e você vai ver que dessa vez o telefone ele não vai detectar que não tem nenhuma peça ali em curto e vai poder, e vai permitir você com que faça o software, tá bom? Outra coisa também, né? Perceba que aqui ele ainda tá na tela mostrando o PCzinho. Isso significa que mesmo desconectando o cabo, né, o aparelho não voltou ao normal, ele ainda continua com o software corrompido. O que que significa também? Aquilo que eu falei. Mesmo a gente tirando o que causou o problema no software, o software ainda continua danificado. Ele ainda precisa ser restaurado para ele poder voltar a funcionar, tá bom? Vai ter casos que você vai desconectar ali, né, o que está causando o looping, né, o que vai estar causando problema no software, e o software do nada ele vai voltar ao normal, sem precisar restaurar, tá bom? Sempre veja isso primeiro para você não acabar restaurando o telefone do cliente à toa, porque toda vez que a gente restaura, né, a gente acaba excluindo todos os dados. Ok? Agora vamos continuar aqui. Vou colocar o cabinho, né, aqui no celular, tá? Pra gente poder estar fazendo tudo de novo. Como ele tá com o software danificado, ele já vai entrar direto, né, naquela telinha, ó. Tá vendo? Ele já entra direto e conecta no PC. Se caso aí não aconteça, é só você segurar a tecla menos ali e colocar o cabo, tá bom? Mas como o software dele já está danificado, ele geralmente já pede para você fazer o software já entrando naquela telinha ali de restauração automaticamente. Todo iPhone é assim. Aqui a gente vai clicar em Go Flash, vai selecionar aqui a versão que a gente baixou, que está em verdinho, e vai clicar aqui em Flash. Antes disso, deixa eu mudar aqui para Kick Flash, né? Acabou que voltou para cá. Vamos lá. Aqui você não clica em nada, clica em Flash de novo. E aqui a gente volta. Vamos mudar aqui para essa tela aqui, né? Que tava. Dessa vez ele não vai dar problema nenhum, tá bom? E a prova disso, ó, deixa eu colocar a câmera de novo aqui no celular. Vocês vão ver que ele vai ficar nessa maçã aqui, como vocês estão vendo aí. Só que ao invés dele voltar para aquela tela de PC, ele vai criar uma barrinha embaixo. Dá para ver um pouquinho que criou uma barrinha aqui, tá bom? E aí sim ele vai começar a passar o software, tá bom? Só quando isso aqui acontece, o software ele começa a ser passado, tá bom, pessoal? Quando o software, né, ele não passa, ele volta de novo para aquela tela lá, onde fica um PCzinho dizendo para você poder restaurar, ok? Fica com isso aí em mente. Ó, vou voltar a câmera aqui mais para cima. Vocês percebam, né, que não está mais travado em 18%. Aí é só esperar. Vou dar um outro corte aqui, né, para vocês. Na verdade, eu acho que eu vou deixar aí até o final e a gente vai usando, que eu acho que não vai demorar tanto não, tá bom? Aqui ele já está passando tudo. Se você clicar aqui em Switch View, a gente vai estar vendo de forma mais detalhada tudo o que ele está fazendo. Ah, professor, o que está acontecendo aí? Eu não faço ideia, só quem deve fazer ideia do que ele está colocando aqui no sistema operacional é um programador, né? A gente aqui não é programador, aqui a gente só conserta celular, tá bom? E é isso. Vamos deixando aí, tá? Eu acho que ele vai demorar sim, então eu acho que de fato eu vou ter que fazer aquele corte no vídeo. Vou dar uma pausa aqui e assim que estiver finalizando eu volto aí pro vídeo.
Como vocês viram aí, né, o software passou. Vou até aí mostrar aqui o telefone agora. Tá, olha. Vocês conseguem ver a maçãzinha aí, tá bom? Aqui agora o aparelho vai ligar. Vamos esperar, né, ele sair dessa maçã. Ok? Geralmente ele demora um pouquinho, é como se ele tivesse sendo resetado pela primeira vez, ó. A dele até parou de ficar verde. Fica tranquilo, isso aqui ele não está registrando mais nada, tá? Isso aqui ele está preparando os aplicativos do celular para poder estar iniciando, né, o sistema operacional, ok? Aqui o aparelho já iniciou. Se eu puxar aqui, se a tela deixar, né? Mas se eu puxar para cima, eu acho que não tem touch. Ele já me pede para clicar em algumas outras coisas, tá bom? A certeza aqui, ó, tá vendo aqui nesse canto aqui? Dá para ver o símbolo da bateria, tá vendo? O aparelho já tá ligado. Então aqui, como a gente já conseguiu, né, tornar o aparelho, né, de volta operacional, agora ele tá funcionando de volta, agora a gente pode, né, partir, né, para troca da tela e a troca da tampa. Vamos começar pela troca da tampa, tá? Eu esqueci de falar no início do vídeo, tá bom? Tudo que está sendo ensinado aqui, tá bom? Também tá lá no curso MC5K. Lá a gente não só ensina você, né, como consertar o telefone, mas como também montar sua bancada do zero, a iluminação que você colocar na sua bancada, como você vai montar o WhatsApp para poder estar atraindo seus clientes, enfim. Lá a gente ensina basicamente tudo o que você precisa para poder estar iniciando na carreira de manutenção do celular, ok? Ainda mais dentro de casa, tá bom? Mas enfim, agora assim a gente vai para a bancada lá para poder estar iniciando o processo de troca da tampa traseira. Aí depois a gente vai para troca da tela, ok? Vamos lá.